Uma boa noite a todos vocês. Quero expressar mais uma vez a minha gratidão, a nossa, aliás, tanto da minha parte como da parte da minha esposa Nayane, pelo convite que nos foi dirigido e feito para estar com vocês aqui celebrando a Cristo, participando dessa conferência da Reforma, a quarta conferência, e especialmente aqui nesse culto público. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor e é muito bom conhecer vocês e estar com vocês e com vocês, celebrar ao Senhor, que é o nosso Pai. Vamos para o que nos interessa, vamos para a Bíblia Sagrada. Certo pensador cristão de linha reformada disse o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus de tal maneira que quando ela fala, Deus fala. A Bíblia é a palavra de Deus de tal maneira que quando ela fala, Deus fala. Então, abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, para nós ouvirmos a voz do Senhor. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 3. Eu fiquei numa dúvida cruel entre os versos ou a mensagem que pregar, porque o tema ou a temática da conferência nos dá assim uma boa margem dentro da Bíblia para desenvolver a temática, o tema. E aí eu fiquei entre o capítulo 3 de Marcos, versículo 6 apenas, ou então a porção do versículo 13 até o versículo 19. E assim, o que foi decisivo para que eu escolhesse a porção de texto que está aqui a partir do versículo 13 foi o fato de estar aqui firme no púlpito, assim, meio que parado, porque Marcos capítulo de número 3, versículo 6, geralmente quando nós falamos sobre os fariseus e os herodianos, né, é bom estar com... Eu sei que o Tiago me deu essa possibilidade de ter um microfone aqui na mão. Geralmente eu gosto de me movimentar bastante, mas aí foi decisivo aqui o microfone aqui no centro para Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13. Charles Spurgeon chamava o pregador que se movimentava muito de tigre enjaulado, de um lado para o outro, né? Tem aquele pregador que é o tigre enjaulado. Eu sou mais ou menos assim, mas aqui eu vou ficar assim mais quietinho. Marcos capítulo de número 3, a partir do versículo 13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Pai bendito e eterno,
Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade única de mais uma vez adorar-te a partir da meditação das Sagradas Escrituras. O nosso desejo ardente é que Cristo seja glorificado e, para tanto, nós rogamos a assistência poderosa do Teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor, edifica-nos na verdade da Tua Palavra, pois a Tua Palavra é a verdade. No nome de Jesus. Amém. Conta-se a história de que quando Jesus foi assunto aos céus, depois de ter morrido na cruz do Calvário e ter sido sepultado, ao terceiro dia ele ressuscita e depois ele é assunto aos céus. Quando ele é assunto aos céus, os anjos estão perfilados, fazendo uma espécie de parede para receber o glorioso, o majestoso, o Rei da Glória. E enquanto Jesus está caminhando de maneira triunfante, vitorioso, entre os anjos que fazem uma espécie de parede ou de corredor para receber o Rei da Glória, os anjos estão ali cantando assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Os anjos também estão dizendo assim: quem é este? Quem é este? Este é o Rei da Glória. Abram-se, ó portais, ó portas antigas, para receber o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, poderoso. E os anjos estão cantando enquanto Jesus está andando de maneira triunfante entre os seres angelicais criados pelo próprio Cristo, que também é Deus. Mas de repente, um anjo um pouco inquieto, ele atrapalha aquela adoração e dirige ao Senhor da Glória uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: Senhor, nós sabemos que Tu és o Rei da Glória, estamos alegres e contentes com o Teu triunfo, com a ressurreição e com essa glorificação. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta, Senhor. O que será da humanidade sem a Tua presença física? A Tua presença física. E aí Jesus olha para o anjo e diz assim: eu deixei 12 homens lá embaixo. E aí o anjo, não dado por satisfeito: Senhor, me permita uma outra pergunta. Pois não. E se esses homens falharem? E aí Jesus diz assim: eu não tenho outro plano. O que essa ilustração, que é uma história, comunica à igreja é que a igreja é o plano de Deus para a história da humanidade. A igreja é o único plano de Deus para a redenção de todas as coisas. A igreja ocupa o centro da história da humanidade e é por meio dela, por meio da igreja triunfante, que Cristo levará a cabo o seu plano redentivo, que vai culminar no seguinte: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A igreja, portanto, ocupa esse lugar central na história da humanidade e, repito, é por meio dela
e somente por meio dela que o reino de Deus avançará, sem que ninguém o impeça. É por isso que certo estudioso do Novo Testamento disse o seguinte: a decisão de Jesus de escolher 12 apóstolos foi a decisão mais crucial da história. E aí ele continua dizendo assim: Jesus não escreveu livros, Jesus não ergueu monumentos, ele não criou uma instituição religiosa. Ao invés de tudo isso, Jesus chamou homens, discipulou estes para perpetuar o seu reino. E aí ele conclui o pensamento dizendo assim: e a prova de que esta decisão foi acertada é a existência da igreja ainda hoje. Nós estamos aqui como igreja viva do Senhor, rendendo homenagens, elogios ao Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos em Marcos capítulo de número 3, do versículo 13 ao versículo de número 19, nos coloca diante da igreja que está nascendo. Nós temos aqui uma comunidade física e espiritual que é incomparável, a saber, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse texto é o nascedouro, é aqui que a igreja nasce, com o seu DNA apostólico, de maneira incomparável. Importante esta expressão incomparável, porque, como vocês bem sabem, a igreja na história não nasce exatamente aqui, mas quando nós temos uma visão muito mais holística da igreja, nós percebemos que a igreja começa no Éden, porque o jardim do Éden é o jardim do templo de Deus. Adão é o primeiro sacerdote, a igreja começa lá. Os salvos que compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo, os salvos estão antes de Cristo e depois de Cristo. Nós temos a igreja do Senhor no Antigo Testamento, e nós temos a igreja do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, e nós temos a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui. Nós temos no Antigo Testamento a igreja que olha para a frente, que olha para a promessa, que olha para o Messias que está por vir. Nós temos nas páginas do Novo Testamento, especialmente a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, uma igreja que olha para trás, e olha para o que foi consumado na cruz do Calvário. Portanto, nós temos a igreja aqui, nós temos a igreja aqui. Nós temos a igreja católica, a igreja universal, a igreja invisível do Senhor Jesus Cristo. A igreja perpassa toda a Escritura Sagrada e toda a história, em todos os tempos. Mas aqui acontece algo assim inédito. Porque você tem a igreja com um DNA apostólico. Isso aqui é diferente. Observe comigo no versículo 14, quando o narrador sagrado diz assim: escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Isso aqui é algo inédito. O Senhor Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, chama homens, e Ele compartilha com estes homens a sua autoridade. Estes homens, em nome de Jesus,
saem por aí libertando pessoas, pregando o Evangelho e fazendo o reino avançar de maneira inexorável. Ininterruptamente a igreja vai progredindo, vai caminhando. E aí é muito interessante as palavras de um comentarista do texto, quando ele diz o seguinte: por trás dos 12 de Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 19, por trás dos 12 estão os 120 de Atos capítulo 1. Por trás dos 120 de Atos capítulo 1 estão os 3.000 de Atos capítulo 2. Por trás dos 3.000 de Atos capítulo 2 estão os 5.000 de Atos capítulo 4. Por trás dos 4.000 de Atos capítulo 4 estão os 144.000 de Apocalipse capítulo 14. Por trás dos 144.000 de Apocalipse capítulo 14 estão todas as famílias da terra abençoadas por Deus, de Apocalipse capítulo número 21. Então perceba que tudo começa aqui, com essa igreja apostólica, que é obra santa do Senhor e ninguém pode impedir. Posto isso, diante de nós temos a igreja, a comunidade incomparável de Cristo Jesus. Desta sorte, eu quero sublinhar algumas considerações sobre esta igreja triunfante, que é incomparável e que é a comunidade de Cristo Jesus. A primeira consideração que eu quero fazer à luz do texto é a seguinte: a igreja, como comunidade incomparável, ela é composta por gente escolhida. Com outras palavras, ela é composta pelos eleitos de Deus. Isso está muito claro no texto. Versículo de número 13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Chamou para si aqueles a quem ele quis. Nós estamos diante da doutrina da eleição incondicional. Vale salientar que essa doutrina não se encontra aqui nesse versículo e em outro acolá. Essa doutrina é uma doutrina do Gênesis ao Apocalipse. Essa doutrina não é algo de Romanos capítulo 9, por exemplo. Essa doutrina, ela está em toda a Escritura Sagrada. Mas aqui no texto há uma clareza quanto a isso. Porque as palavras de Marcos, que escreve o texto, e leve em consideração que esse evangelho tem como Marcos o seu escritor, mas a autoria é de Pedro. Pedro, que foi chamado pelo Senhor, ele dita, ele fala para que Marcos escreva. E Pedro está dizendo a Marcos o seguinte: ele nos escolheu, e escreva como foi. Ele subiu ao monte, e nesse monte ele chamou a gente, ele nos escolheu. E aqui é muito interessante, irmãos, isso, porque na época, primeiro século, contexto judaico, o que era que acontecia? Você tinha os rabinos, os mestres da lei, que ofereciam aos meninos judeus um curso básico, e depois desse curso básico, um curso mais avançado, para que eles pudessem conhecer melhor a Torá, os livros históricos, os livros poéticos, o Antigo Testamento.
os profetas, a lei, os profetas e os escritos. E aí você tem, dentro desse contexto judaico, os mestres da lei oferecendo às crianças de 6 anos de idade o início de tudo. Era o que eles chamavam de Beit Sefer. As crianças de 6 anos começavam a estudar a Torá, a lei. E passavam 4 anos estudando os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. E essas crianças não apenas aprendiam, elas decoravam. Dos 6 aos 10 anos, as crianças decoravam os 5 livros da Bíblia. Quando a criança completava 10 anos de idade, a criança passava para um outro estágio, o Beit Talmud, onde o processo era mais avançado. E aí as crianças passariam a estudar e decorar os livros históricos, os livros proféticos, os livros poéticos e etc. 14 anos de idade, 4 anos. Daí o que é que acontece se aquele adolescente fosse apto para o entendimento mais profundo da lei? Era uma obrigação decorar e conhecer, mas nem todos tinham aptidão para os debates, para a apologética, para ser um rabino, por exemplo. Aqueles que não tinham essa capacidade, os mestres da lei discerniam e mandavam de volta para casa, para que eles pudessem aprender a profissão de seus pais, porque não dava para ser um mestre. Quando a gente entende isso, não é muito difícil compreender como é que Jesus, com 12 anos de idade, está discutindo com os mestres da lei. O que é difícil assim e é indigesto para os mestres da lei é um menino de 12 anos fazer perguntas que um rabino não sabe responder. Esse era o problema. Mas discutir sobre a lei com 12 anos de idade era normal. O que não era normal é o menino Jesus fazer perguntas e os mestres da lei ficarem assim sem respostas. Estavam diante do Deus encarnado. Pois bem, é provável que essa turma aqui que foi chamada por Jesus tenha sido descartada pelos mestres da lei. Cada um no seu lugar, cada um com a sua profissão, cada um com a sua perspectiva de vida futura, trilhando o seu próprio caminho, mas dentro da religião judaica. Um outro ponto importante acerca disso, desse contexto cultural religioso, é que se o jovem avançasse para aprender mais a fundo, a interpretar os textos, eles tinham o direito de escolher o rabino que iriam guiá-los. Então eles decidiam isso. Eles decidiam, por exemplo, em qual escola ficasse, de Hillel, de Shammai, os rabinos mais famosos. Eles tinham esse direito de escolha. Agora veja, entre essas escolas famosas, uma escola mais liberal, uma escola mais conservadora, você tem a escola de Jesus, que é um rabino também. E Jesus, ele não deixa ninguém apontar para ele e dizer assim: eu quero te seguir. Jesus simplesmente diz assim: venha que eu vou matricular você na minha escola, não porque você quer, mas porque eu quero. Então Jesus anda na contramão dos rabinos da época. Ele elege os seus alunos e ele matricula os seus alunos
na escola do Espírito. Quando alguém diz assim, Deus usou um iletrado como Pedro, não precisamos de teologia, de estudo teológico, de conhecimento, porque Deus usou um pescador que não sabia de nada. Meu amigo, ele estudou 8 anos pelo menos as Escrituras e depois disso passou 3 anos com o Mestre Jesus. Então Pedro, que lá no Pentecostes fala com autoridade, é o Pedro que tem bagagem, que tem um arcabouço teológico bem pesado e que além disso ficou 3 anos aos pés de Jesus aprendendo da fonte do trono de Deus diretamente. Foi escolhido para isso e nós fomos escolhidos também, irmãos, porque Ele quis. E qual é a nossa resposta diante disso? Diante da eleição incondicional, diante do chamado eficaz, só tem uma resposta, irmãos: se humilhar na presença de Jesus Cristo em adoração, andar de joelhos para sempre, dizendo assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas o Teu nome toda a glória. Quando Jesus diz assim: graças te dou, ó Pai, porque resolvestes ocultar essas coisas dos entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. É revelação do alto, meu irmão. Quando Pedro acerta na mosca: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, o sangue quem tu revelou, mas sim o meu Pai. Isso não veio da tua inteligência, veio do alto. O teu entendimento foi aberto. Irmãos, nós fomos matriculados na escola do Espírito Santo, não sabíamos nem o básico da doutrina do amor de Deus, não conhecíamos nada acerca da filosofia da graça, não entendíamos essas matérias, mas a nossa mente foi aberta, o nosso coração também, e nós passamos a compreender essas coisas. O livro foi aberto para nós, o Espírito nos revelou a verdade. Só nos resta então dizer: Senhor, que coisa é essa? Não vem da minha inteligência, não vem do meu conhecimento. Sim, eu estudo, eu pesquiso, eu tento compreender, mas o Senhor abriu os nossos olhos. Se estamos aqui como uma igreja triunfante, é porque Cristo triunfou dentro de nós, vencendo a resistência do nosso coração, nos trazendo para si mesmo. De modo que não cabe a uma igreja calvinista como a nossa, de maneira alguma, se jactar de alguma coisa, se orgulhar de alguma coisa. Essa doutrina nos esmaga, irmãos, nos humilha, nos faz olhar para o Senhor assim com um senso de reverência, porque quem era tu? Quem tu era? E olha o que você é hoje, templo e morada do Espírito Santo. Parte do povo de Deus, adotado na família. Somos igreja triunfante por causa da escolha soberana de Deus
Louvado, portanto, seja o Senhor por isso. Portanto, a igreja, como comunidade incomparável, ela é composta pelos eleitos de Deus. Uma segunda consideração. A igreja, como comunidade incomparável, ela é composta por gente heterogênea. Você tem isso claramente aqui a partir do versículo de número 16. Estes são os 12 que ele escolheu: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Irmãos, nós temos aqui pessoas diferentes, gente diversa. Sobre a vida desses apóstolos, eu aconselho o livro do MacArthur, talvez você já tenha tido acesso e lido, 12 Homens Comuns, ou então o livro, talvez o Tiago lembre do nome do autor. Eu li esse livro ainda na época lá do seminário, ou parte dele, não todo. É um livro denso, 12 Homens e uma Missão. Depois você pode procurar esse livro, um livro fantástico, sobre a vida dos 12, porque há muita coisa sobre os 12 que a gente só vai ter acesso a partir dessas informações. 12 Homens e uma Missão, é um livraço, Nós temos aqui apóstolos diferentes. Eu não tenho tempo para dissertar sobre as características de cada um, mas vejamos o seguinte: nós temos aqui pelo menos duas pessoas que são antagônicas, ideologicamente falando, porque de um lado você tem Mateus, o publicano, e do outro lado você tem Simão, o zelote. Apenas para ilustrar o que é essa comunidade. Mateus é um traidor, cobrador de impostos. Israel é uma colônia romana. Os judeus fazem frente e resistem a Roma de alguma maneira, pelo menos no tocante à religião. Mas Mateus é um vendido, é um prostituto, é alguém que foi aliciado e que se deixou ser levado. É provável que a sua família tenha tido grande expectativa, porque o nome dele de batismo é Levi. Então talvez o pai pensasse assim num levita, um sacerdote, mas ele deu para ruim, não deu certo. Ele virou um publicano, marginal, sabe? Agora é um marginal chique, aquele que colocava postos altíssimos de tudo, da pescaria. O que é que você pescou aí? Então me dá tanto. Mandava parte para Roma e ficava um homem que foi enriquecendo de maneira ilegal. Do outro lado você tem Simão o Zelote, que olha para esse tipo de gente e a vontade é de matar. Porque os zelotes eles eram parte de uma seita do judaísmo que essa seita fazia rebeliões contra Roma, a tentativa de destruir esse governo opressor. Fazia frente com armas, partiam para cima quando possível. Então assim, você tem um clima bem difícil aqui, porque são pessoas antagônicas, são impontificáveis, não tem uma ponte para que essas pessoas, sabe, se liguem, nada, eles não se coadunam, eles não convergem, eles divergem, eles são inimigos. E aí Jesus faz assim: Mateus, cá,
Simão, também. A gente vai comer na mesma mesa. Você tem gente de direita e você tem gente de esquerda. Só o Evangelho faz isso, irmãos. Simão, tira esse sangue dos olhos, olha para ele com compaixão. E você, Mateus, se ajeita, porque a nossa reunião aqui é outra. Nosso propósito não é ganhar dinheiro, Mateus. Nosso propósito é ganhar o mundo inteiro através do meu sacrifício, e vocês também serão sacrificados. Então, você tem uma comunidade incomparável, porque ela também é heterogênea. Diante disso, me permita fazer uma aplicação para nós e ser mais específico para você. Você não é o padrão da Igreja de Cristo. Ninguém aqui é o padrão da Igreja de Cristo. Isso é importante ser dito, irmãos, porque tem gente que quer ser o padrão da igreja, o cânon, a régua. Não. O nosso chamado para fazer discípulos não é para fazer discípulos nossos. Infelizmente, você tem essa praga por aí, igrejas neopentecostais, apóstolos que fazem os seus discípulos para si. Não, a missão é fazer discípulos para Cristo. Os alunos são alunos de Cristo, os discípulos são de Cristo e não nosso. Tiago não tem discípulo. O pastor Tiago não tem discípulo. Ele é na igreja um discípulo de Cristo Jesus, como toda a igreja. Isso me faz lembrar as palavras de Eugene Peterson, que há pouco morreu. No reino de Deus, disse Eugene Peterson, não existem especialistas, todos são leigos. Porque a palavra que o Novo Testamento traduz para povo de Deus é a palavra leigo, o laicato, o povo leigo. Todos somos leigos no reino de Deus. Não temos mestres, não temos especialistas, não temos doutores, temos discípulos de Jesus. Todos nós somos discípulos de Jesus, de modo que o padrão não é você e nem sou eu, o padrão é Jesus Cristo. Tanto é que nós estamos sendo preparados em tudo para sermos conforme a imagem e semelhança de Jesus. Às vezes nós queremos que o outro seja como a gente. E aí nós achamos o outro esquisito, estranho. Talvez Simão Zelote, talvez não, era assim. Simão Zelote olhava para Mateus, esse cara é estranho. E Mateus olhava para Simão Zelote e dizia, esse cara não entende de nada da vida. Pensa que a vida é fácil, foi nada fácil para mim, não tem a história que eu tenho. Os discípulos discutiam para ver quem era o maior. E é necessário Jesus pegar uma criança, porque a criança não tinha prestígio na época, e disse assim, se vocês não se tornarem como essa criança, de maneira alguma vocês entrarão no reino de Deus. O ponto aí não é a inocência da criança, não tem criança inocente. O ponto é que a criança na época era como uma mulher desprezada, sem prestígio. E Jesus está dizendo o seguinte, se vocês não quiserem abraçar a vergonha, o desprestígio, não dá. Só Jesus brilha. Se você está na igreja, meu irmão,
Você está na igreja porque você foi adotado. O outro é estranho? Não. O outro é como você. Porque você é também esquisito. E aí esse texto nos ensina a amar aqueles que são estranhos aos nossos olhos. Sabe por quê, irmãos? Porque já não são mais estranhos aos olhos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o Deus que era estranho a esse, que era estranho a ele, já não é mais, porque ele se fez estranho sendo homem e na cruz do Calvário se tornou esquisito para que os estranhos e os esquisitos formassem o seu povo. Jesus Cristo é o padrão. Quando o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, não devemos nos esquecer jamais como eu sou de Cristo. A igreja, portanto, é a comunidade composta por gente heterogênea. Você é esquisito, meu irmão. Você tem um sotaque diferente do meu. Aprendi muito com a mãe de Tiago esses dias. Sotaque diferente. Tudo muito no diminutivo. Uma toalhinha, um cafezinho, um púlpitozinho, um pregadorzinho, uma igrejinha muito boinha. Esquisito, eu sou também esquisito a você. Nós somos uma só família. Terceira consideração sobre a igreja como comunidade incomparável. Terceira e última. A igreja como comunidade incomparável, ela é composta por gente pecadora perdoada. E aí você pergunta, mas onde é que está isso no texto? É deliberado da parte do escritor sagrado e especialmente da parte do próprio Cristo escolher exatamente 12 apóstolos. Não é à toa, não é aleatório, não foi um número assim, foi um número pensado, porque nós precisamos entender uma coisa. Deus faz uma promessa lá atrás a Abraão, capítulo 12 do Gênesis. E a promessa é que Deus, através de Abraão, faria dele uma grande nação. E a partir dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aí você tem os patriarcas. Depois você vê esse povo ganhando uma configuração, uma forma diferente, até você chegar nas 12 tribos. As 12 tribos de Israel, elas carregam em seu bojo a esperança de salvação para o seu povo, porque o Messias vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Então a esperança vem desse povo. E esse povo já havia sido ameaçado em várias ocasiões. Se esse povo desaparece, a promessa cai por terra. Quando você tem as 12 tribos e você vê o Reino Unido, os 120 anos de Reino Unido, com Saul, com Davi, com Salomão, 40 anos, 120 anos de Reino Unido, de repente, depois da morte de Salomão, o reino é dividido. As 12 tribos, ela é dividida. Você tem o reino do norte, você tem o reino do sul. E aí, irmãos, acontece uma tragédia no reino do norte, porque as 10 tribos do reino do norte, cuja capital era Samaria, é absolutamente destruída pelos assírios. Gente morre, há
uma chacina assim. Muita gente é dizimada e os que não foram mortos são espalhados. Então o reino do norte desaparece e aí você tem apenas 2 tribos, Benjamim e Judá. E aí essas 2 tribos recebem alertas da parte dos profetas. Vocês precisam ver o que aconteceu com os do reino do norte. Todos foram castigados pelo Senhor. Se vocês continuarem pecando, o Senhor vai castigar vocês. O castigo vem, só que vem com a Babilônia. E aí a Babilônia leva para o cativeiro. E a esperança desse povo, através dos profetas, era que o Senhor, em algum momento da história, restaurasse as 12 tribos. Tanto é que os profetas pós-exílio, eles falavam sobre restauração e salvação com a restituição das 12 tribos. E essa restituição seria o sinal do perdão de Deus. Qual seria o sinal do perdão que Deus perdoou o seu povo? A restauração das tribos. Como é que isso pode acontecer? Quando Jesus escolhe 12, Jesus está dizendo assim: eu vim restaurar o meu povo, isto é, eu vim perdoá-los. Com a escolha, portanto, dos 12 apóstolos, nós temos o Senhor nosso Deus na pessoa de Jesus dizendo assim: eu perdoei os vossos pecados para sempre. A igreja de Jesus é composta por gente pecadora perdoada como eu e você. Não há nada mais interessante de se escutar do que as palavras, por exemplo, de Marcos, capítulo 2, quando o Senhor Jesus está pregando ali naquela casa lotada de gente, e de repente um paralítico desce, é descido pelos amigos. E aí as pessoas param, os fariseus estão ali, os mestres da lei, e aí Jesus olha para aquele homem que quer ser curado da sua paralisia e diz assim: filho, versículo 5, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus começam a murmurar: quem é esse? Só Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, filho, levanta-te, toma o teu leito e anda. Interessante aqui no texto do capítulo 2 de Marcos, irmãos, que para o paralítico e para os amigos do paralítico, a necessidade mais urgente do paralítico era voltar a andar. Só que Jesus não cura a paralisia. O que Jesus faz é outra coisa. Filho, os teus pecados estão perdoados. A sua maior necessidade não é voltar a andar, meu filho. A sua maior necessidade é de não ter mais a condenação sobre a tua cabeça. Os teus pecados estão perdoados. Irmãos, esse som é o som que a igreja escuta o tempo inteiro. Filho, os teus pecados estão perdoados. Filhos, os teus pecados estão perdoados. Os pecados do passado, do presente e do futuro, os teus pecados estão perdoados. No livro Evangelho Maltrapilho, o Brennan Manning, um dos meus hereges favoritos, ele conta uma história interessante, talvez Tiago já tenha contado aqui, não sei. O Brennan Manning foi um sacerdote católico. Depois deixou de ser, voltou a ser, uma confusão a vida dele. Mas ele conta uma história interessante nesse livro O Evangelho Maltrapilho. Ele diz assim, que uma senhora numa cidade pacata e pequena, no interior
cidade pequena. Estava dizendo que estava recebendo Jesus em sua casa. As pessoas logo ficaram sabendo, uma cidade pequena, a notícia corre muito rapidamente, até chegar ao padre da cidade. E o padre ficou sabendo que uma senhora da cidade estava recebendo Jesus em sua casa, ele ficou preocupado e foi até a casa dessa senhora. A senhora abriu a porta. Pois não, padre, a senhora, eu fiquei sabendo, uns boatos por aí, a senhora recebe Jesus em sua casa, conversa com ele? É, padre, isso mesmo. Ah, tá. Eu gostaria que a senhora fizesse uma coisa. Sim, padre, pois não. Quando Jesus voltar aqui na sua casa, pergunte a ele os pecados que eu cometi na semana anterior. Aí a senhora disse assim: "Ô padre, essa é uma questão tão íntima." Mas o padre disse assim: "Não, mas pergunte a ele, só ele sabe." "Não, padre, eu não quero perguntar isso a ele. Entrar na sua intimidade, não quero saber dos seus pecados." "Não, mas por favor, pergunte a ele. Quando ele vier e você perguntar isso a ele, ligue para mim e me chame aqui, eu quero saber." "Tá bom, padre, o senhor insiste." Ele foi embora. Semana seguinte o telefone toca. É a mulher: "Padre, se o senhor quiser vir aqui na minha casa, pode chegar, que eu falei com ele. Ele falou comigo, a gente teve uma conversa." O padre foi morrendo de medo, meus irmãos. Chegou na casa daquela mulher, a mulher abriu a porta, disse: "Padre, sente, por favor, preparei um chá para a gente tomar." E o padre lá nervoso, tomaram um chazinho, conversa vai, conversa vem. O padre: "Encurtar a conversa aqui. Jesus veio aqui, sua casa?" "Sim, padre, veio." "E aí? Ele disse alguma coisa, senhora?" Ela disse: "Falou, padre." O padre fechou o semblante. "Ele disse mesmo?" "Disse, padre." "O senhor quer saber?" "O que foi que ele disse?" Aí ela se levanta da sua cadeira e vai até o padre e olha bem nos olhos do padre e diz assim: "Padre, ele me disse que não se lembra mais dos teus pecados." Os teus pecados foram perdoados. Não é que Jesus sofre de amnésia, irmãos. É que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento por causa do preço que foi pago na cruz do Calvário. De modo que nós oramos como Bernardo de Claraval, que disse assim: "Ó Senhor Jesus, eu sou o teu pecado, tu és o meu perdão. Eu sou o teu inferno, tu és o meu céu. Eu sou a tua perdição, tu és a minha salvação. Eu sou a tua escuridão, tu és a minha luz. Eu sou a tua maldição, tu és a minha bênção. Os teus pecados foram perdoados. Somos uma igreja perdoada. Vivemos debaixo da cruz, debaixo do perdão de Deus. E por causa disso, e aqui eu quero partir para a conclusão, por causa disso, e especificamente por causa disso, ou seja, por causa do fato de a igreja ser perdoada, perdão este que é oriundo da justificação que foi imputada em nós para sempre,
A igreja é triunfante e triunfará. De que modo? De um modo mais glorioso ainda. E aqui eu quero chamar a sua atenção para 2 textos. Quando Simão diz: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E o Senhor fala que a revelação veio do alto. O Senhor faz uma promessa, não aqui no Evangelho segundo Marcos, mas na narrativa de Mateus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. O que isto significa? Eu estou de acordo com o N.T. White nesse ponto, quando ele diz o seguinte: as portas do inferno pode ser as portas do Hades, depende da tradução. O sentido ali é sepultura. O sentido é sepultura, onde os mortos estão. Ok? Então, quando Jesus diz assim que as portas do inferno, da sepultura da morte, não resistirão à igreja, é que a igreja vai ressuscitar dentre os mortos. As portas dos túmulos serão abertas com a volta do Filho do Homem, com o retorno dele. Os mortos ressuscitarão. A morte não tem a última palavra sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós receberemos imortalidade. E aqui eu vou para um outro texto a fim de finalizar com as palavras do apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios capítulo 15, a partir do versículo de número 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Pois quando aquilo que é incorruptível ou corruptível se revestir de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pois o aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja triunfante, quero orar com você. Graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os teus pecados estão perdoados. Saia daqui constrangido, humilhado e alegre na presença de Deus.